Neste bloco, vamos falar dos resíduos animais. Já parou para pensar o que é feito com a carcaça de um boi, por exemplo? Eu garanto, é algo bom para o meio ambiente que faz girar uma indústria milionária. O bovino que está no pasto um dia vai para o prato de muita gente. O criador de porcos também pensa no dia da venda e o comprador no dia da feijoada. Peixes seguem caminho semelhante. E as aves nos fornecem muito mais que ovos e carne branca. Vamos falar primeiro dos bovinos. O boi abatido gera carnes nobres, as de segunda, as de terceira. Não foge muito disso. O que sobra representa nada menos que 38% do peso total do animal. É aí que entra a indústria da reciclagem animal. A atual indústria de reciclagem animal, ela tem origem nas graxarias antigas. Então, quando se estabeleceu no Brasil o sistema de abate de animais, principalmente do abate de bovinos, tá? Aquilo que era considerado como o resto, que não se aproveitava para comercialização, para o consumo humano, ia para as graxarias. E por que o termo graxaria? Porque era ali que se fazia a graxa, a gordura. O Décio é o presidente executivo da Associação Brasileira de Reciclagem Animal. Reúne 177 indústrias que trabalham exclusivamente com o que o açougue não aproveita. A estimativa é de que o Brasil tenha 250 empresas no setor. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabelece um tratamento que deve ser dado a diversos resíduos sólidos. Dentre eles, há um tipo de resíduo sólido que ela classifica como resíduo agro-silvopastoril, que nada mais é do que aquele resíduo que decorre da atividade da agropecuária e também da atividade florestal. Esse resíduo animal ele pode ser considerado como aqueles decorrentes da atividade agropecuária, principalmente da atividade industrial. Mas não há nenhuma exigência especial, mais específica, no que diz respeito ao resíduo animal. O tal resíduo animal, ainda falando dos bovinos, é levado para indústrias, como esta. Essas máquinas são basicamente enormes panelas de pressão. Funcionam assim: a matéria-prima entra na moega e vai direto para o triturador. Em seguida é cozida a uma temperatura de 100 graus por 40 minutos e a 140 graus por mais 20 minutos. O resultado desse processo vai para uma prensa. No momento que você prensa ela, você tem 3 produtos dela. A maior parte dela se transforma em água. É a única indústria do mundo que produz água. Todas as outras indústrias captam água. A indústria de reciclagem animal produz água. Do outro lado sai a gordura e do outro lado sai a parte sólida, que se transforma nas farinhas. Além da água e das farinhas, é extraído óleo, este tirado a partir de uma centrífuga. Eu não tenho nenhum medo de dizer que o setor de reciclagem animal é o setor que é responsável pela sustentabilidade da cadeia da pecuária brasileira. E é um dos maiores contribuidores do bem-estar ambiental no território nacional. Então não é exagero dizer que a indústria da reciclagem aproveita tudo o que seria jogado fora. Tudo que vai para dentro de um estabelecimento de abate, tá, é 100% aproveitado, nada é desperdiçado. A prova disso está em números. É possível reciclar, por exemplo, 45% do papel, 57% do plástico, 98% do alumínio e 100% dos animais. Até agora falamos do processo ligado aos bovinos, mas as outras principais fontes de proteína animal que existem no mundo também fornecem matéria-prima a essa indústria: suínos, aves e peixes. Aquilo que não vai para a alimentação humana, porque a legislação não deixa, ou porque o hábito alimentar do brasileiro não inclui aquilo na sua grade de alimentação, tá? É chamado de resíduo do abate. E a indústria de reciclagem tem como matéria-prima exatamente esse resíduo.
Então ela vai lá e recolhe esse resíduo, tá? Trazendo para dentro da indústria. Os suínos fornecem 20% de resíduos, aves 28%, já os peixes, incríveis 45%. Das aves, você tem a farinha de vísceras, você tem a farinha de pena, em que você faz a farinha só da pena das aves, e você tem a farinha de sangue. Do suíno, você tem a farinha de carne e ossos de suíno e tem a farinha de sangue. E do pescado você tem a farinha de pescado. Tá? Então, utilizando esses resíduos, você tem toda essa gama de produtos. Mas o que dá para fazer com esses produtos? Em que são aproveitados? Anote aí. Na alimentação animal, rações para pets, suplementos alimentares. Na agricultura, fertilizantes e adubos. No setor petroquímico, biodiesel, graxas e lubrificantes, explosivos e velas. Na saboaria, sabão em barra, em pó e desinfetantes. Na indústria farmacêutica, cápsulas de medicamentos, vacinas, antibióticos e pomadas. Na construção civil, tintas, corantes e resinas. Na indústria da beleza, batons, esmaltes, maquiagens, perfumes, cremes, colágenos, sabonetes, produtos para cabelos. Na indústria automotiva, pneus e borrachas. Na indústria esportiva, suplementos para atletas. São tantas coisas que não é difícil saber por que este setor movimenta mais de 100 milhões de dólares por ano. No ano de 2018, o setor de reciclagem animal recolheu, tá, 12,8 milhões de toneladas de resíduo de origem animal. O que são esses resíduos? São vísceras, são ossos, são aparas, são partes gordurosas, pena, chifre, parte dos pés, tudo aquilo que não vai à alimentação humana são os resíduos. Além disso, gera 54 mil empregos diretos. Boa parte dos empregados produz a farinha, aliás, as farinhas. E não fica por aí. Não só a farinha, hemoglobina, plasma, uma série de outros produtos são utilizados, inclusive, em N outras indústrias de fabricação de outros produtos. Por exemplo, na indústria de cosméticos, na indústria de tintas, na indústria de cola, de sabão, de sabonete, de perfumaria, tudo isso eles são utilizados. E aí a gente pensa, o que seria feito com as sobras animais se não houvesse a indústria da reciclagem animal? Na verdade, já pensaram nisso e até fizeram as contas. Se não houvesse esse recolhimento, essas 12,8 milhões de toneladas recolhidas no ano de 2018 corresponde a 30% da capacidade total dos nossos lixões. Nós teríamos que ter 30% a mais de capacidade em lixões e aterro sanitário. Com isso, é possível afirmar que a reciclagem impede a proliferação de doenças a humanos e a animais, além de ajudar na preservação do meio ambiente. Mais uma vez, os números comprovam isso. Somente com a utilização das farinhas e da gordura animal, o Brasil deixou de plantar 2 milhões de hectares de soja e de milho, de consumir 1 milhão de toneladas de adubo, de usar 12 bilhões de metros cúbicos de água e de gastar 800 milhões de reais em defensivos agrícolas. O mercado da reciclagem animal é gigante e cresce a cada ano. A produção ficou 2% maior em 2019 em relação ao ano anterior. Isso resultou em um aumento de 1,8% na matéria-prima processada e em 25% das exportações. E o outro grande mercado que está em expansão é o das farinhas, tá? Principalmente das farinhas que são utilizadas como matéria-prima para a indústria PET, de produtos PET, e para as farinhas que são utilizadas principalmente para a piscicultura, que é uma atividade em largo crescimento no mundo inteiro.